Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. O país indignou-se com uns cartazes símios que receberam António Costa em peso da régua. Fui ver, confirmo, são estúpidos e buçais. Mas a questão central, que parece escapar aos indignados, não é saber se os cartazes cumprem os requisitos mínimos de sensibilidade e bom senso. É saber, antes de mais, se numa democracia livre existe espaço para a estupidez e para a buçalidade. Lamento desiludir os indignados. Existe e deve existir. Gostar ou desgostar da mensagem é secundário. O que não é secundário é saber se habita um país onde a sátira e o abuso, sobretudo quando embalados em péssimo gosto, ainda são permitidos no espaço público. Ou os indignados que andaram com os dizeres Je suis Charlie na lapela, depois do massacre dos cartunistas do Charlie Hebdo em Paris às mãos do fanatismo islamita, já se esqueceram dos elevados princípios que andaram a apregoar. O verdadeiro teste às nossas convicções não acontece com os casos pacíficos. Acontece quando somos confrontados com aquilo de que não gostamos. Falo de António Costa e falo de Pedro Passos Coelho. Os cartazes que se empunharam nos anos da Troika foram igualmente estúpidos e buçais e foram igualmente uma expressão de liberdade que nunca me passaria pela cabeça condenar. No meio dos nossos desatinos políticos existe uma grande consolação. No atual regime, e ao contrário de experiências passadas, nunca se contestaram os resultados eleitorais. O povo vota, os votos são contados, o vencedor faz o seu discurso, os perdedores reconhecem a derrota, ou, no caso do PCP, a vitória, e depois regressa tudo a casa. Isto, que parece pouco, é uma bênção quando olhamos para outras latitudes, onde a noite eleitoral é apenas o princípio de uma narrativa perigosa e ressentida sobre manipulações, roubos e outras vulgaridades. Pois bem, Luís Montenegro, para mostrar que tem as prioridades em dia, quer agora introduzir um elemento de ruído no processo. Como? Testando, já nas europeias, o fatídico voto eletrónico. Eis o raciocínio do homem. O país é pequeno. Votam uns milhões de gatos pingados. Os votos contam-se em 2 ou 3 horas. É preciso animar isto. De preferência, abrindo a porta para suspeitas sobre a lisura do ato eleitoral. O PS, até ver, está contra. A Comissão Nacional de Eleições também. Mas o bom senso é artigo raro por estas bandas. Se a confiança dos portugueses nas instituições já é tão baixo, por que não dar a estocada final na confiança que resta? É uma velha piada de médicos. Uma pessoa saudável é apenas um doente mal estudado. E o que é válido para a medicina é válido para a censura. Qualquer obra sob determinado ângulo pode conter horrores inusitados. Até a Bíblia. Ou, corrigindo, sobretudo a Bíblia. Aconteceu no Utah. Conta a revista Spectator que um pai enfurecido e provavelmente farsante escreveu uma carta às autoridades de um agrupamento de escolas do Estado onde exigia a remoção da Bíblia do ensino básico e secundário. A obra em questão contém episódios de, e cito, incesto, onanismo, bestialidade, prostituição, mutilação genital, felação, dildos, violência e até infanticídio. Fim de citação. As autoridades deram provimento à queixa e a Bíblia foi removida das escolas. Pelos vistos, existe por lá uma lei estadual que proíbe livros com conteúdos pornográficos e indecentes de poluírem as cabeças dos mancebos. Uma lei que, escusado será dizer, a direita conservadora aprovou para punir os desvarios da esquerda identitária. Irónico? Sem dúvida, mas também banal, historicamente banal. Os censores, apesar do seu catastrofismo, não têm nenhuma imaginação do desastre, como diria Henry James. Eles nunca acreditam que os mecanismos punitivos que inventam serão um dia usados e abusados pelos alvos da sua fúria. Pelo contrário, os censores acreditam que estarão sempre numa posição de poder, não concebendo que o poder é efêmero e que, exatamente por isso, convém não deixar aos adversários as armas da perseguição. Na febre de cancelamentos que graça por aí, conservadores e identitários estão apenas a construir os cadafalsos onde serão mutuamente enforcados. Cuidados Intensivos,
um podcast de João Pereira Coutinho.